E lembrando sempre, para que a gente saiba no contexto, né, onde a gente está, esse versículo aqui de Gálatas 5:1, que fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, graças a Deus por isso, pelo seu sangue, né, na cruz. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? A gente tem partido sempre desse ponto. E o exemplo mais claro, né, alguns de vocês têm comentado, que parece que ficou na mente de vocês, aquela ideia da casa em que de repente a gente sai e deixa lá uma janela entreaberta, né, sem perceber, e quando a gente chega, a gente escuta lá movimento, a gente vê que alguém acabou entrando na nossa casa, né? Então, a partir desse momento, o que a gente faz, né? Vamos conviver com aquele novo intruso ali, aquele novo morador da casa, vamos deixar que ele tome espaço e de repente está mandando na vida, né? O fato de ter um intruso ali não significa que a gente perdeu a posse da casa, né? Mas que ele pode fazer muito estrago ali dentro. Amém? Então, qual é a nossa atitude? Nós temos trazido esses pontos, né? E hoje, por exemplo, nós vamos ver um dos mais importantes, no meu entender, e espero que vocês embarquem com a gente nessa viagem, porque os textos que falam disso são textos contundentes, né? E em função desse versículo aqui de 1 João 2,16, né? Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Nós já vimos a questão do orgulho, né? Que é essa soberba da vida. Nós vimos a cobiça dos olhos, quando a gente falou, né, aquele teste que Jesus colocou, que Deus colocou na nossa vida, com o dízimo, por exemplo, para ver quão livres nós somos, né, com relação ao dinheiro e tudo mais. E hoje eu queria tratar, então, desse ponto aqui, cobiça da carne, que a gente enrolou tanto para trazer. Confesso a vocês que não é um ponto assim, fácil, mas é um ponto que todos nós facilmente, de alguma maneira, em algum momento da vida, se não continuamente, acabamos nos envolvendo e abrindo porta realmente para o inimigo. E por isso o tema que eu estou dando para essa mensagem é lutando por sua vida, amém? Porque é para ver a contundência dela. Então eu queria que com esse espírito a gente pudesse entrar e nós vamos visitar um capítulo do livro de Provérbios que não é muito tratado nas igrejas, embora ele seja um capítulo muito importante e contundente. Provérbios, o capítulo 7, se você quiser seguir aí na tua Bíblia, e nós vamos passar por ele inteiro, né? E depois a gente tira algumas conclusões com alguns outros textos. Mas esse é o nosso texto básico, tá? O mais importante, portanto. E nós vamos comentando ao longo da leitura. Amém? Vamos fazer uma oração antes, pedindo que o Senhor nos acompanhe nesse momento. Pai Santo, nós mais uma vez entramos na Tua presença, realmente entregando esse momento a Ti, pedindo que o Senhor prepare cada coração aqui presente, cada coração em mente que nos escutam e nos assistem pela internet, ou os queridos irmãos da Rádio Mapele FM, Senhor, que seguem os nossos cultos, que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, visitar cada pessoa nesse momento e possa dar entendimento, que a Tua paz reina no coração e que o Senhor possa mostrar, Pai, evidenciar em cada coração e mente aqueles pontos que o Senhor está falando, olha, aqui tem uma coisinha que eu quero mudar para o Teu próprio bem. Então, fala ao nosso coração nessa manhã através dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. O texto começa com os provérbios, né, a maioria deles são de Salomão, né, o livro foi escrito por Salomão, e filho de Davi, né, do rei Davi, e dizem que foi o rei, um dos homens mais sábios, né, que já existiram, porque ele colocou o coração dele diante de Deus quando ele era menino, pedindo sabedoria, e Deus escutou a oração dele e respondeu. Mas ao longo da vida ele acabou também pisando na bola em muitas coisas, assim como nós costumamos fazer também. Amém? Então, esse texto aqui não trata de coisas que nenhum de nós, de alguma maneira, tenha se envolvido, ou possa estar envolvido,
ou ainda vai se envolver. Mas é importante, né, saber que aquilo que conhecereis a verdade vos libertará, vos libertará. Então, esse é o objetivo da gente tratar desse tema hoje aqui, tá bom? Que Deus possa abençoar você aqui nessa jornada que nós vamos fazer através desse texto. Então o texto fala assim: meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Um pequeno parênteses aqui, só para você entrar nesta viagem de uma forma mais correta. É como que se Salomão escreve, né, e alguns dizem, os estudiosos, que nem todos os provérbios são deles, ele fez um compilado, né, de provérbios e organizou da forma que a gente tem na Bíblia, mas ele fez assim como se ele estivesse personificando a sabedoria, né, e a sabedoria que fala conosco, fala com os leitores, amém? Mas nós sabemos que por trás, quem é a verdadeira sabedoria? É Deus, não é? É o nosso Pai. Então nós podemos ver aqui como palavras de Deus para nós, inspiradas por seu servo Salomão, naquele momento, amém? Então, esse é o que está aqui. Então, quando ele fala, meu filho, nós podemos imaginar a sabedoria, nos adotando como filhos, ou nós podemos ver o próprio Deus falando ao nosso coração, amém? Então, isso possa estar aqui. Então, obedeça as minhas palavras. E guarde os mandamentos. Não adianta só a gente entender, muitas pessoas gostam, muitas vezes a gente aposta, né, no conhecimento, mas se esse conhecimento não se torna aplicação, ele tem pouca serventia. Amarre-o nos dedos, escreva-os na tábua do coração. E aí ele continua: diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastados, e interessante aqui, eu quero dar uma explicação, da mulher imoral, da mulher leviana e suas palavras sedutoras. As queridas irmãs que estão aqui, uma palavra aqui de abertura. Eles falam, fomos excluídas dessa mensagem. Lê do engano, amém? Nós estamos falando de um espírito, e nós estamos falando aqui, eu vou abrir aqui minha colinha, né? Compartilhar minha colinha com vocês, nós estamos falando de um espírito aqui, né? Essa cobiça da carne, ela se traduz de uma forma mais firme numa palavra que eu sempre tive problema com essa palavra. Tenho que confessar a vocês. Busquei no dicionário 500 possibilidades de mudá-la, né? Você vê em algumas versões, alguns versículos da Bíblia usando outros termos, desejo intenso, tal, mas a luxúria é a palavra técnica correta. E eu coloco aqui, né, então, o que falam os dicionários? Palavras correlatas à luxúria, né? Fala lá, por exemplo, incontinência. Eu sempre penso em coisa de velho, incontinência urinária. Mas é aquela compulsão, né? Uma incontinência por sexo, por exemplo, né? Por coisas que você vê e você quer, né? Certo? Então, lascívia, outro termo difícil, né? Sensualidade, mais fácil de interpretar. Devassidão, eu achei interessante isso, né? Devassidão, ou seja, você começa, os valores vão se corrompendo, né? Quando fala uma pessoa devassa, né? Normalmente o cara que fala muito palavrão, que tem uma vida promíscua, né? Dissolução, é importante isso, é quase como uma consequência, né? Vai dissolvendo aquilo que você tem, os laços de relacionamento, familiares e tudo mais. Corrupção, vem no mesmo barco, né? Corrupção, pode ser, né? Aquela compulsão pelo alheio, né? Pelo material do outro, também é parte dessa cobiça. E libertinagem, ok? Mas aí um resumo que eu consigo fazer disso aqui, a gente poderia traduzir assim, que esse espírito de luxúria, né, que ele faz, é um desejo passional, apaixonado e egoísta, porque essa é a verdade, né? Não é altruísta, né? Certo? Por todo prazer sensual e material. Ok? Estamos juntos? Só para a gente saber do que a gente está falando. É isso que está aqui por trás. Então, quando Salomão usa a mulher imoral aqui, talvez no contexto da sua coisa, e nós vamos ver que é uma situação que ele está vendo da janela dele, né? Ele comenta ali, ele, através de uma mulher desse tipo, mas a gente pode entender ali que essa mulher, talvez sem que Salomão percebesse, Deus usou ele para que ele fizesse como se fosse uma radiografia do agir
e do comportamento desse espírito de luxúria, né? Como a luxúria ataca. Então vocês vão ver isso daqui, tá? Espero que vocês desfrutem também a viagem. Então, embora Salomão esteja falando aqui aparentemente para homens, ele foi inspirado para trazer isso para nós, né? Os ensinamentos aqui acabam sendo úteis também para a nossa vida hoje, tá? Para que a gente saiba como mais ou menos o inimigo busca nos fisgar nessas áreas e quais ferramentas a gente tem para fugir delas. Amém? E aí, no versículo 6, ele fala: da janela da minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Algumas palavras aqui, né? Primeiro, é interessante que eu fui remetido automaticamente à cena de Davi, olhando lá na varanda do castelo, e aí naquele momento, estando na hora errada, com o espírito errado, no lugar errado, e ele vê aquela que seria a mãe de Salomão, Batseba, nua, tomando um banho lá, a gente não sabe se no quintal, como é que é aquela coisa na casa, né? E aí ele, movido por essa mesma cobiça, ele abriu mão de tudo, e todos aqueles adjetivos ali, né, os sinônimos ali da luxúria, foram vistos na vida de Davi. E a gente sabe que o pecado, a gente vai ver muito disso, o destino é a morte. Nem sempre morte física, mas muitas vezes morte espiritual, ou então morte dos relacionamentos familiares. Isso, infelizmente, aconteceu com Davi. Davi continuou temente a Deus, depois de muita coisa, Deus foi misericordioso com ele, mas até o final da vida dele, os filhos entre si, né, de várias mulheres, uma vida muito complicada. Vamos falar assim, que ele tinha uma família, além de enorme, muito disfuncional, né? Então, isso aconteceu. Bom, mas o filho dele, Salomão, está falando aqui: olhando da janela, vi lá, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Então, você que é jovem que está aqui, vocês são a maioria hoje, que legal, hein? A ênfase aqui não é a idade. A ênfase aqui é justamente o que está em verdinho ali, é o sem juízo, né? Infelizmente, não sei o caso de vocês, mas eu conheço muito ancião que, infelizmente, parece que os anos não ajudaram no acúmulo de juízo, né? Então, a gente fala que uma coisa é idade, outra coisa é maturidade, né? Talvez aqui Salomão estivesse pensando nessa imaturidade, alguém que está com o seu juízo aqui fora de compasso, tá? Então, o espírito da luxúria muitas vezes conduz, né? Vamos acabar de ler aqui. Ele fala: ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. Ele dá um toque aqui de dramaticidade, de romance, né? Mas é interessante a gente pensar. Ele vinha pela rua, próximo a uma esquina, que ele sabia que ele não devia estar. Então, a gente pode pensar aqui no espírito de luxúria conduzindo esse jovem, né? Sem força, mas só na base da sedução, fazendo o que ele estivesse no lugar errado, na hora errada. E isso, eu queria que você pensasse as vezes que você abriu a janela para esse espírito na sua vida, né? Se é mais ou menos um quadro parecido com esse. No lugar errado, na hora errada, certo? E aí é assim que ele age, esse espírito, né? Ele rouba de você a sabedoria, o entendimento e, por consequência, a prudência. E aquele jovem está ali, ele sabia que não tinha, mas ele sabe que ali tinha uma mulher diferente. E ele está ali, né, tipo assim, né? Eu não quero estar aqui, eu não vou estar aqui, mas eu estou aqui, né? Esperando que alguma coisa acontecesse, né? Ok? Então, ele está ali, talvez, naquela figura que a gente fala do muro, ele está ali em cima do muro. Como quem não quer nada, mas querendo tudo. Entende o conceito, né? Então, pare e pensa um pouquinho na sua situação, nas suas histórias de vida e tudo mais. Se isso, de alguma maneira, não está bem próximo de coisas que já aconteceram na nossa vida.
Não importa se você é homem ou se é mulher. Talvez seja mais fácil do homem cair nisso, mas infelizmente vocês meninas também podem entrar nessa, né? Então, versículo 10 é um versículo assim complicado, mas ele fala: a mulher veio então ao encontro vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração, né? Talvez naquele tempo não desse para falar de uma forma melhor. Talvez hoje a gente pudesse trocar esse vestida como prostituta, não sei, por fashion, sensual, né? Se você vê a Bíblia, a mensagem, ele fala vestida para seduzi-lo, né? Ou seja, foi pronta, tipo assim, estou na pista, né? Estou na pista, estou pronta para o crime, certo? Então a gente conhece bem esse tipo de roupa, ok? Então, eu quero ser muito sóbrio aqui, como o autor do livro foi, e ele fala assim, olha, e eu queria, lógico, vocês não são tantas jovens aqui, mas talvez as que nos assistem em casa e tudo mais, sendo muito sóbrio aqui com vocês, senhoras, senhoritas que nos escutam, não quero de maneira alguma fazer nenhuma alusão aqui ao texto, ao termo que o Salomão usa, né? Mas quero ajudar vocês a entender uma coisa importante, né? E o autor fala assim, que não há nenhuma razão para que vocês se vistam de uma maneira que acentue o corpo de vocês. Isso não ajuda de maneira alguma a vida de homens, sejam eles crentes ou não. Entende o que eu estou falando? Né? Então, uma vestimenta modesta e discreta é um padrão bíblico e, de repente, tornam vocês muito bonitas e atraentes, mas de uma outra forma, não é? De uma outra forma. Tá? Então, roupas provocantes acabam gerando nos homens uma abertura da janela para o inimigo. Infelizmente. Infelizmente. Né? Talvez vocês, mulheres também, mas os homens são muito atraídos pela vista. Né? Então, tomem cuidado com isso. Né? Para não tornar, ou seja, vocês serem agentes de tropeço para rapazes, pessoas que trabalham com vocês no escritório e tudo mais. Tá? Mas essa mulher aqui, esse espírito de luxúria, né? Então, cheia de astúcia no coração. E aí segue o texto dizendo, ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Fica à espreita. Né? Então, assim é o espírito da luxúria em nossa sociedade, não é verdade? Tudo que a gente vê. É interessante que os autores, né, nos Estados Unidos, aparentemente, nossa cidade, uma coisa que a gente não se dá conta, mas aquelas leis que proibiram de colocar cartazes na cidade e tudo mais, de uma certa forma, é um refresco para os olhos, porque, pelo menos, o pastor, né, o pastor Morris é de Dallas, né? Então, aparentemente, lá está, e ele fala, é só você entrar no carro, você ir, tem rua que você precisa desviar da rua se você não quiser ser beliscado. E a gente vai falar disso daí, né? Então, fala aqui, né? Você vai na Ara, né? Ela fala assim, ela é apaixonada e inquieta. Né? A NVT fala, ela é ousada e inquieta. Então, esse negócio, né, que está sempre buscando algo novo. Né? Então, é o que está aqui por trás. Sempre à espreita, esperando um desavisado ali, uma presa. Tá? Versículo 13 traz uma coisa interessante, uma mudada de coisa. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente. Vou pegar aqui esse beijou. Existe sempre um choque, um tiro de arpão, um aguçador, uma fisgada. Algo que arrebata a nossa atenção e nos pega de surpresa. Entende o quê? Você está assistindo um filme, você está vendo um programa de televisão, de repente você está no escritório, um olhar de um rapaz, de uma moça que passa, um olhar diferenciado, né? E aquilo na hora você sentiu o arpão. Amém? Então presta atenção nisso aqui, né? E o autor comenta que esse pode ser um sinal de Deus para nós. Um sinal de Deus. Quando você se sente fisgado, então, quando você é atingido por uma situação dessas, o que a gente deve fazer? Virar as costas e vazar. Lembra de José com a esposa de Potifar? Foi o que aconteceu ali na hora, né? Aconteceu ali, ele podia pensar como talvez se ele tivesse com o espírito desse jovem ali na hora, ele tivesse falado, vou me dar bem, né?
a patroa aqui me chamando para um momento especial, mas o que ele fez? Ele, mesmo deixando a túnica, ele fugiu de lá. Tá? Então, é assim que o inimigo sempre quer nos pegar. Quando nós não saímos, fugimos, estamos sempre abrindo a porta para ele, amém? Então, uma nota aqui. Se acontecem essas coisas normalmente na sua vida, ou se já aconteceram, e você nem se deu conta desse choque, né? Desse tiro, talvez é porque alguma coisa você precisa colocar diante de Deus. Talvez você já tenha perdido essa sensibilidade para a armadilha do inimigo. Amém? Vamos lá, vamos seguir. Aí o que ela disse descaradamente? Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, e que hoje fiz para cumprir os meus votos. Uau, interessante. Talvez a NVI aqui, na tentativa de explicar as duas coisas junto, acabou tornando um negócio meio que difícil da gente entender, né? Então, se você vai lá para... Eu vou pôr aqui, por exemplo, a Nova Almeida atualizada, que é muito parecida com a ARA, né? Ela fala assim, eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje paguei os meus votos. Então, o que é? Contexto do Antigo Testamento, lá em Levítico 7,15 fala, né, que a carne da sua oferta de comunhão, por gratidão, será comida no dia em que for oferecida. Nada poderá sobrar. Então, a pessoa ia lá, fazia uma oferta agradável, uma oferta de paz, no templo, certo? Parte daquela comida lá, então, era tirado o sangue e tudo mais, era aceita a oferta e ficava aquela carne. Parte lá ficava para os sacerdotes e tudo mais, e parte a pessoa que levou trazia de volta. Só que tinha por lei que comer aquilo no dia. Então, é esse o contexto. Não é? Então, o que é importante a gente pensar aqui? Né? Veja aqui um grande exemplo, aquilo que a gente sempre bate aqui, a tecla, entre religiosidade e verdadeira espiritualidade. Entende? Você pode ir todo domingo no culto e ser só um religioso, e o seu coração, a sua mente estão preservados para outra coisa, ou você pode realmente se deixar inundar pela tua fé, por Jesus, por que Jesus representa, né? Porque olha o exemplo dessa mulher. Ela fala, olha, aqui, ó, não vê nenhum problema aqui de dizer, olha, eu sou religiosa. Eu sou religiosa. Eu vou na igreja lá todo domingo, né? Mas olha, é como se ela estivesse dizendo, olha, vem, desfruta. Tá? Olha a armadilha do inimigo aqui. Vem, desfruta, e depois a gente pode pedir perdão. Juntos. Juntos. Não é? O pastor Morris comenta de um caso de uma pessoa que ele entrevistou, uma pessoa, não sei se da igreja dele, mas um crente, tá? Que estava tendo um caso fora do casamento. Tá? E ela também era religiosa. E aí ele vai tentar aconselhar, conversar, mas aí o cara meio assim, não, mas aqui a gente está se dando bem e tal, a gente até ora junto. E aí eu lembrei daqueles caras corruptos lá, colocando o dinheiro lá na meia e tudo mais, e agradecendo a Deus pela propina. É um negócio, né? A mescla da religião que não tem nada a ver com a fé e a religiosidade, certo? Essas coisas que acontecem no nosso meio. E é um exemplo aqui, claro, que a Bíblia nos traz para a gente pensar. Né? Então, essa questão é muito relevante e séria. A luxúria ataca dentro da igreja e fora da igreja. Ela ataca cristãos e não cristãos. Aos de fora, pode-se alegar que pecaram por falta de conhecimento. Mas aos de dentro, o que a gente diz? É como se ela dissesse mesmo, né? Vamos aproveitar e depois, como a gente sabe que Deus é misericordioso, depois a gente se arrepende. Você já caiu em algum momento nessa área? Eu quero confessar para vocês do fundo do coração, eu já caí, já entrei nessa área tão importante da vida da gente. E de repente, na hora que você está fisgado, ao invés de você fugir, a gente vai ver algumas ferramentas para que a gente consiga fugir. A gente entra de cabeça, é como se a gente não amasse Deus, se a gente não tivesse nenhum contato com Ele. Aí, momento contínuo depois, você está arrependido, tal, não sei o quê, né? É mais ou menos o conceito aqui. Dá para entender? Estamos juntos?
E aí segue, né? Tenho a casa, carne e sacrifício, versículo 15. Por isso saí para encontrá-lo, vim à sua procura e o encontrei. O inimigo, o demônio falando, oh, benzinho, vem cá, olha que bonitinho, preparei tudo para você aqui. É assim que ele age e nos persegue. Amém? Versículo 16 fala, estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Olha que o negócio de linho do Egito já vem desde os tempos bíblicos, né? Tem aqueles lençóis bem macios. Perfumei a minha cama com mirra e aloés e canela. E aí o versículo 18, venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Gozemos as delícias do amor. Interessante como a luxúria sempre mascara. Sempre vem mascarada de amor. Não é? Sejamos claros. Luxúria não é amor. Luxúria é sexo. Ou cobiça por alguma coisa material que não tem nada a ver com amor. Né? Poderíamos dizer assim, que amor é celestial. A luxúria é do inferno. Amém? Estamos juntos? Luxúria é celestial. Perdão. Amor é celestial. Luxúria é do inferno. Em nossa cultura hipócrita e distante de Deus, é normal dizer, vamos fazer amor. Não é assim? A gente vê nas novelas, nos filmes, vamos fazer amor. Mas quando na realidade está dizendo o quê? Vamos fazer sexo. Não há amor envolvido ali. Ok? Estamos juntos? Né? Fazer amor não é algo de uma noite, de uma escapada. Fazer amor é passar 39 anos com a mesma mulher ou o homem e construir uma família com ela. Amém? Ou com ele. Essa é a realidade. Isso é fazer amor. Certo? Tomasa, minha esposa. Né? Então, isso que a nossa sociedade chama de fazer amor é, no máximo, uma manifestação de amor próprio numa busca egoísta por satisfação. Certo? Encontrou uma menininha, encontrou um rapazão, bacana, vamos nos dar bem essa noite, na manhã seguinte vem aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, né? E aquela sensação de ter perdido uma coisa, entregado, desperdiçado uma coisa que era sagrada e era divina. Mais uma vez, amor é celestial, luxúria é do inferno. Não se enganem. Bem? Seguindo, versículo 19. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Ou seja, meu marido não está e não voltará tão cedo. Estamos seguros, essa é a coisa, né? Estamos seguros. Então, deixa eu aqui deixar um alerta de uma coisa para vocês. Esse espírito de luxúria sempre vai dizer para você, você não vai ser pego. Ninguém está vendo. O exemplo dessa mulher é o mesmo do espírito, né, que a gente vê aqui, do luxúria. Eu tomei todas as providências para que ninguém descubra. Olhe o que o espírito de luxúria tenta dizer para você. Você será a única pessoa no mundo que nunca vai ser pega, né? Certo? Você pode entrar de madrugada na internet. Talvez você esteja pensando assim, eu sempre faço de madrugada, eu faço na hora do almoço, quando o pessoal está entretido com o almoço, eu faço durante o horário de expediente, eu faço na casa do meu namorado, da minha namorada, que mora sozinho, eu faço no meu computador pessoal e ninguém tem senha. Se você é cristão, você está sendo tão decepcionante para Deus como aquele casal hipócrita e adúltero, né, que falou que oravam juntos. Né? Ok? Então, é uma coisa para a gente realmente tomar cuidado. Com a sedução das palavras, deixa eu ver só uma coisa aqui, para não perder o time. Né? Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Né? Vem, querido. Imediatamente, é interessante esse aí que está em verdinho, né? Ele a seguiu como boi levado ao matadouro. Quem já viu aquele caminho do boi é uma coisa bem triste mesmo. Vai afunilando, 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 vai um por um, até receber lá a pancada final. Né? E fala outras figuras aqui. Ou como o servo que vai cair no laço, até uma flecha que lhe atravesse o fígado. Interessante que a Ara fala coração, né? Mas o termo aqui no hebraico é fígado mesmo. Ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber
que isso lhe custará a vida. Faz tudo sem saber que isso representava para ele a morte. Morte física? Talvez não, como eu já disse, né? Mas certamente morte espiritual, perda de relacionamentos muito importantes para ele. A tal da dissolução que a gente falou lá no começo pode estar aqui. Então, só lembrando o contexto desse capítulo, né? Então, Salomão está lá olhando aquela situação, aquela cena de adultério, e se você, o pouquinho que você conhece lá, eu te digo que no Antigo Testamento, na lei, né, de Moisés, adultério era passível de pena de morte. Ok? Então imagina ali Salomão vendo aquela coisa. Então, alguns estudiosos entendem que é isso que estava aqui na iminência de acontecer àquele rapaz e provavelmente aquela mulher também, que foram vistos ali pelo próprio rei, né? Então, você pode pensar, mas como isso me afeta hoje? Em termos práticos, o que isso muda para mim? Então, é interessante a gente pensar aqui que eu queria fazer um convite para você. Aquele jovem agia ali sem saber que isso lhe custaria a vida, amém? É isso que está aqui. Então, ele estava agindo durante a noite, quando crescia a escuridão, como Salomão falou, né, poeticamente, e pensava que ninguém estava vendo. Aquela mulher também armou toda a coisa para que ninguém estivesse vendo. Mas o rei estava olhando pela janela. Amém? O rei estava olhando. Então eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, né? Se você persistir em seguir caminhos como esse na sua vida, ou você pode pensar que ninguém está prestando atenção, eu queria dizer para vocês, o rei está vendo. Amém? Nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente, né? Como Isaías 40 fala, né? Não importa para onde eu vou me esconder, certo? Não, nunca vou me esconder, eu estou sempre a vida. Existe uma pessoa de quem você não pode se esconder, esse Deus Todo-Poderoso, onisciente e onipresente, e Ele está vendo, amém? Graças a Deus a gente tem a possibilidade de colocar isso diante dEle, e nós vamos fazer isso hoje. Então, versículo seguindo, né? Versículo 24. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, da luxúria. Nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão, realmente. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Uau! A nova Bíblia King James traz um ponto interessante que nas Bíblias, nenhuma das versões brasileiras fala. Eles traduzem, inclusive que eu vi, né, no tempo que a gente tem a Reina Valera, que era a nossa Bíblia quando morava na Argentina, né, e ela fala a mesma coisa, fala, muitas foram suas vítimas, e todos os que a matou eram homens fortes. Muitas vezes a gente fala, eu sou forte, eu resisto. É mais ou menos como a bebida que a gente já falou aqui, né? De repente você fala, eu posso tomar, eu me garanto. Eu me agaranto, né? Eu me garanto. Não vou cair. Ela nunca vai me dominar. Assim como a droga, a mesma coisa é com o sexo. A mesma coisa é com a pornografia. Certo? E isso que a gente vai acabar vendo aqui. Então, eu queria, a partir desse, que você pensasse um pouquinho comigo aqui na dificuldade que é se livrar disso. E para isso eu queria pontuar rapidamente 3 características dessa luxúria, de por que ela é tão difícil, para depois a gente encerrar com um caminho bíblico de solução para isso. Amém? Tá? Então, primeira coisa que a luxúria é, ela deriva de desejos naturais. Então a gente vê isso com uma certa naturalidade. A palavra luxúria do grego é epitumeu, né? E muitas vezes traduzida na Bíblia como desejo. É um termo neutro, né? Interessante, não vou mostrar o texto, mas se você for lá em Lucas 22, parece Jesus usando essa palavra. Ele fala, mostra Jesus dizendo aos seus discípulos, desejei ansiosamente comer a Páscoa com vocês, antes de sofrer. Essa mesma palavra poderia ser corretamente traduzida por desejo ardente. Jesus teve um desejo ardente de ir. Mas nós não podemos dizer que Jesus estava com um surto de luxúria naquele momento, não é? Então, para que eu estou falando isso aqui? Só para a gente ver que essa palavra ela é neutra, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Como eu costumo dizer do próprio dinheiro, não é? Dinheiro
Dinheiro é dinheiro. Você pode usar o dinheiro para o bem e ser bênção, e o dinheiro pode ser usado para o mal e ser um grande problema para você, certo? Então, é neutro. Tá? Então, a neutralidade da palavra indica que Deus nos deu desejos naturais e saudáveis, inclusive desejos sexuais. Não é pecado ter sexo, ok? Mas esses desejos podem ser satisfeitos de uma maneira santa ou de uma maneira ímpia, né? De uma maneira promíscua e mundana, como o mundo costuma fazer. Então, o desejo ímpio, especialmente o desejo sexual ímpio, é um chamado de luxúria, né? Quando a gente vê essa palavra tecnicamente, está falando justamente disso. Parte da estratégia de Satanás é transformar nossos desejos puros em desejos maus. Desejos normais da nossa carne em desejos pecaminosos. Tá? Por isso, Paulo, né, em Gálatas, diz assim, né, no versículo 16 do capítulo 5, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Né? Então, é interessante a gente pensar isso. A gente sempre vai viver com esse conflito. Todo homem, toda mulher, né? Ok? Ah, o homem é mais propenso? Talvez. Né? Mas um exemplo que eu vi outro dia, né? De repente você está lá vendo, tem um amigo de escola, do meu primeiro emprego, e aí eu estou vendo ele aqui no Instagram, né? E bacana, aí você começa a ver, aí você manda uma mensagem, de repente você está almoçando junto, né? Ah, quanto tempo, que bom, né? E aí, de repente, você está se expondo, andando em cima do muro. Lugar errado, hora errada. Então, todos nós precisamos tomar cuidado com isso. Mas é interessante isso, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se realmente, a gente pode ver isso aqui do lado negativo, mas a gente pode ver do lado positivo também. Se o nosso coração estiver apaixonado por Jesus, se nós estivermos realmente bem com Deus, essa batalha se torna mais fácil e mais produtiva. Amém? Não precisa ser sempre, nossos olhos sempre voltados para o outro lado. Romanos 8 fala assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Amém? É isso que a gente precisa escolher, são dois caminhos. Romanos 13, 14, e eu já estou aqui encerrando essa parte, né? Fala assim, pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Poderia dar vários exemplos aqui, mas eu deixo você pensar nisso. Não tem aquelas coisas que a gente fica maquinando para o mal? Tem aquela menina que mora na sua região lá. Era mais fácil isso no tempo que a gente tinha pouco carro, as condições eram outras, né? A menina, você vejo lá, nossa, vi aquela menina lá. Que horas eram? Era 6 da tarde, estava no ponto de ônibus. Aí eu começo desavisadamente passar ali perto do ponto de ônibus às 6 horas da tarde, todos os dias, e de repente, sem querer, eu esbarro com ela, olha, tal, né? Sabe essas coisas? Premeditando, né? O Senhor fala, não entrem nessa. Não entrem nessa. Usem sua mente de outra forma. Por isso é tão difícil. A luxúria também é sempre enganosa. E aqui então a luxúria é um espírito mentiroso. Ele promete benefício, mas só traz sofrimento. Ele promete valor, mas só traz destruição. A luxúria não é confiável. Ela não deve ser ouvida e não devemos ceder a ela. Eu lembro desse quadrinho, a gente trouxe quando a gente estava falando da cobiça dos olhos. O pecado oferece uma falsa alegria, quando não estamos usufruindo da alegria verdadeira que o Senhor provê. O inimigo vem e tenta nos seduzir com alguma falsificação barata de alegria. Amém? Então, isso é o que acontece. Então, leiamos com atenção a advertência feita em Provérbios 6, 23 e 29, né? Para a gente ir fechando aqui. Mais uma vez, parece voltado especificamente para os homens, mas os princípios se aplicam também para vocês, mulheres. Né? Provérbios 6, 23, portanto, o capítulo anterior, fala assim, pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz,
E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão, olha interessante de novo aqui, da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Olha o espírito aqui, como age o espírito da luxúria, né? Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Importante isso aqui, né? Então, o tema dessa passagem aqui é claro, né? Será que realmente podemos cometer imoralidade e não sofremos consequências? Versículo 30 fala assim: o ladrão não é desprezado se faminto, rouba para matar a fome. Se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Uau. A lógica aqui qual é, né? É que as pessoas poderiam desculpar até um ladrão. O cara estava com muita fome, roubou para comer. Ok? Mas as pessoas não desculparão os atos de luxúria, porque ela não pode ser satisfeita. Ou seja, não adianta você falar, eu fiz porque, nossa, eu estava tão faminto de amor, entre aspas, certo? Que eu acabei cometendo esse deslize. Tá? O problema é que os atos esses atos de luxúria, eles nunca satisfarão a cobiça dos envolvidos, né? E este é o engano desse espírito de operação. Luxúria é uma decepção, porque ele sempre promete satisfação, mas nunca satisfaz. Um homem ou uma mulher nunca cometem adultério para satisfação, porque adultério nunca satisfaz. Então, aqui, luxúria nunca satisfaz você. É uma coisa que para você pensar, né? Ela sempre te deixa querendo mais, sim ou não? Quem já caiu no erro de ver filmes pornográficos, por exemplo. Você vira a noite ali olhando. Por quê? Porque ele nunca satisfaz. É sempre um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Então, homens, cuidado com isso. Cuidado mesmo. Tá? Então, já em um relacionamento de amor matrimonial, puro e santo, diante de Deus, o que acontece? Qualquer pessoa pode ser satisfeita. É assim que Deus fez o sexo e tudo para acontecer. Então, mas um relacionamento ilícito, isso não acontece normalmente. Só um verdadeiro amor satisfaz, amém? Então, pessoas envolvidas em um caso descobrem que parece que tudo vai piorando, né? Você fala, não, é só sexo. Já ouviram essas coisas? A gente vê até em filme. É só sexo. Só que você vai uma vez, 2 vezes, somos pessoas, as emoções vão se entrelaçando e de repente você entra num buraco que você jamais quis. Mas é uma consequência natural dos atos das decisões que você tomou. Então, quem por sua vez busca satisfação em qualquer coisa, como já falei aqui, né, só vai aprofundar essa decepção, porque precisa cada vez mais, e cada vez que você vai nessa, você vai cedendo espaço para o inimigo. Então, a luxúria, portanto, é uma enganadora, ela nunca vai satisfazer você. Essa é a realidade. Terceiro aqui, penúltimo ponto. A luxúria leva à morte. E aqui eu não preciso ir muito longe, tá? É sempre o resultado de sucumbir à luxúria. Tiago é muito preciso nisso, versículo 14, né? Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado ou germinado, dá à luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Assim é. Já no caminho de saída, Romanos 8, 12 fala: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com os da carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, a morte pode ser a morte física, como já falei, mas pode ser a morte espiritual. Se a gente pegar o caso do Adão e Eva, eles não morreram logo em seguida, certo? Mas, ao longo do tempo, eles saíram de lá mortos espiritualmente. Okay? Então,
Quantas pessoas caminham por aí mortas espiritualmente por causa dessa cobiça da carne? Tá? Então, seus desejos e suas paixões seguem outro caminho. Então, quantos casamentos morrem por causa disso? Quantos negócios morrem? Porque quando você está pensando só naquilo, até a tua criatividade fica embaçada e você não consegue criar coisas importantes. Quantas promoções deixam de ser recebidas por causa desse espírito? Ao invés de ter a mente livre para pensar nas coisas de Deus, ser criativo, produtivo, né? A gente fica só pensando em formas de satisfazer esses nossos desejos. Então, o espírito está roubando você, se você está entrando nessa. Afetando suas finanças, sua saúde, sua alegria. Tá? E isso aqui, quando eu estava fazendo, eu lembrei do meu pai. E é muito triste lembrar disso. O dia que eu descobri isso foi muito triste. Dissolução. Né? A gente morava numa casa junto com outros parentes, então era complicado. E talvez isso tenha entrado na cabeça do meu pai, que ele não podia ter relações sexuais tranquilas com a minha mãe, porque a gente dormia no mesmo quarto e tal. E aí o que aconteceu? Ele foi buscar fora. E não sabemos como foi. Eu lembro da minha mãe, eu já contei isso para vocês, não quero me repetir aqui. Uma vez a gente saiu era 10 horas da noite, minha mãe pegou eu e minha irmã à noite em casa, ela estava tão nervosa, a gente não sabia por quê. Fomos até um bar que meu pai tinha construído, né? Tinha aberto ali na Vila Madalena, para chegar lá e ele não estar. Né? Então, essas coisas que a gente não entende como criança, e depois a gente vai ligando aos pontos. E ele tinha... Uma vez ele me apresentou para uma mulher que tinha um restaurante também na Vila Madalena, e eu descobri que depois eles tinham um caso. Eu não sei como, de alguma forma, mas meu pai morreu com 49 anos. Não é? Parece que no caso dele, essa dissolução, essa vida dupla, acabou gerando fisicamente também uma perda. Infelizmente, eu tenho pouca esperança de encontrar meu pai no céu. Isso é um motivo de tristeza para mim. Tomara que eu me engane, que no último momento Deus tenha tocado o seu coração. Mas essa é a realidade dos fatos e a gente não pode negar isso. Amém? Então, graças a Deus, há uma saída. E 1 Coríntios 10, 13, fala assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Então, queridos jovens, né? Olha isso aqui que interessante. Ah, mas eu não aguentei. Ah, porque a carne é fraca. Experiência de quem é velho de guerra aqui. Se você quer, quando um não quer, dois não brigam, não é assim o ditado que diz? Pelo menos eu aprendi quando era jovem isso daí, né? E fala assim: e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? Mesmo que esse escape seja fugir. Lembra do pastor Walter falando isso aqui? Né? Ok? Então, agora sim, para a gente terminar. O caminho que Jesus nos deixou. E esse caminho fala de duas coisas: libertação e discipulado. Libertação e discipulado. Para que sejamos libertos desse e de outros espíritos, libertação e discipulado andam juntos. Ambos são necessários nesse processo. Os evangelhos estão cheios de exemplos de Jesus, né? Ele expulsava demônios, depois ele ensinava, e essa é a dobradinha, tá? Mas muitas igrejas hoje acreditam numa resposta única para a questão. Ou há aquelas que tentam disciplinar a carne, mas recusam a reconhecer a opressão espiritual, e há outras que querem expulsar tudo que é demônio, né? Tem sessões de expulsão, não sei o quê, mas nunca instruem as pessoas na fé. Então, qual é a saída? Por isso tem uma frase aqui, né, que eu queria compartilhar com vocês, Dr. Jack Hayford, é isso? Né? Você não pode expulsar a carne e nem pode disciplinar um demônio, amém? Então não adianta, se a gente tiver aberto espaço, ele estiver dentro da nossa casa, não adianta você fazer 500 livros de discipulado que ele vai continuar lá dentro e te trazendo dano. Por outro lado, Jesus foi muito claro disso, né? Você só expulsa ele de lá. Um terceiro vem e fala, não sei o que, você expulsa ele de lá, mas você não preenche aquele espaço com aquilo. Jesus foi muito claro, ele falou: sai um, vem uma legião, ok? Então, a gente precisa ter muito equilíbrio. Há pessoas que precisam tomar cuidado com o mal, mas também precisam crescer na graça e no conhecimento.
Então, deixa eu pontuar duas coisas para vocês aqui. Depois de conseguir a libertação, você precisa de um discipulado, porque você precisa reprogramar a sua mente. Romanos 12, 2, né? Precisa nova forma de encarar a vida, não aquela que estava te levando para a opressão. Por outro lado, se você opta simplesmente por disciplinar a carne, ignorar o mundo espiritual, influência demoníaca, isso vai resultar o quê? Numa jornada meio decepcionante. Quantas vezes você já se decepcionou? Fala, parece que eu não cresço, parece que eu estou patinando, né? As coisas nunca acontecem. Okay? Talvez muitos de nós poderíamos testemunhar sobre essa frustração, mas vamos ver que Paulo fala em Colossenses 2. Versículo 21 fala assim: não manuseie, não prove, não toque. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo está falando disso, gente. Né? Exatamente disso. Não adianta a gente colocar uma roupa de crente, arrumar uma bibliona grande, vou comprar uma maior. Eu tenho umas grandes, eu dei uma para o João e para a Vicky no casamento aí, né? Uma bem grandona, aquela é bacana assim. Então você porta aquela Bíblia boa, né? Dei também para vários casais aqui. Então aquela Bíblia é legal, você impõe bastante, né? Você faz até aproveita para ficar com o braço sarado, né? Mas não adianta nada, né? Se aquilo não permeia o seu coração, tá? Então, é disso que está falando aqui, ok? Então, acho que nem precisamos comentar mais, né? Então, a regra do não é uma solução bíblica, é uma solução humana para o problema. Então, frustração pela repetição das derrotas com a cobiça da carne, ou hipocrisia, fazer cara de crente. Luciano Subirá, que gosta muito disso, né? Então, faz aquela cara de crente, né? Você faz aquela cara de crente e vai, tudo bem. Todo mundo pensa que você está bem, no fundo você está quebrado, né? Então, 2 Coríntios 10, né? Mostra que esses dois passos andam juntos. E esse versículo a gente já usou, e já estamos quase no final aqui. Se o grupo quiser vir para cantar para a gente, né? 2 Coríntios 10. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Falamos delas, né? Destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? O que significa isso? Significa que para sermos verdadeiramente livres, precisamos guerrear nessas duas dimensões, da libertação e do discipulado. Um parênteses aqui, né? Nós queremos que você passe por... Nós vamos, agora no começo do ano, nós estamos vendo aqui, nós vamos reatar, né, os nossos grupos de discipulado, porque isso é importante. Então, você precisa aprender para participar desses grupos aí como discípulo. Então, se você quiser, fale conosco, fale com a Ana, com a Elisa, né? E a gente vai colocar isso para frente. Mas, uma palavra sobre essa fortaleza que fala aqui, mais uma vez, eu sei que a gente já falou bastante dela, é uma palavra neutra também, interessante. Assim como o desejo e o dinheiro são neutros. Então, fortaleza pode ser boa ou má. Um exemplo prático. Você tem um dia péssimo de trabalho, deu tudo errado. Já aconteceu com você? Comigo nunca aconteceu, né? Todos os meus dias foram... Né, Cida? Certo? Então, você teve aquele dia horrível, cansativo, frustrante. Aí você busca uma fortaleza para se abrigar no final do dia. Ok? E aí que tipo de fortaleza você vai buscar? Uma boa, seu lar, seu cônjuge, um amigo, ou uma má? Alguns exemplos. Um bar, uma companhia fortuita, um site pornô. Nossa decisão está baseada, então, numa linha de pensamento. Uma fortaleza é como se fosse um trem de pensamentos. E uma figura que eu achei muito legal aqui, que ele comenta assim, né, que é como se nossa mente, nosso pensamento, fosse como uma estação de trem. Muito normal nos Estados Unidos, aqui nem tanto. Então, aqui a figura mais próxima que a gente tem, já foi na estação da Sé, do metrô? Tem 1, 2, 3, não sei quantos andares lá, né? Então tem trem para cá, trem para lá, não sei o quê, pá. Então imagina que como nossa mente... Ela está ali, é essa estação, e os pensamentos bons e ruins
Chegam e vão embora, chegam e vão embora. E a nossa decisão é saber que trem nós vamos pegar. Nós podemos nos vitimizar, falar, Deus vai me mostrar qual é o trem que eu tenho que pegar. Mas na prática, é uma coisa que nós precisamos reconhecer, que a decisão que trem nós vamos pegar é nossa. É tua, querido. Nosso destino depende de que linha de trem nós vamos embarcar. O inimigo coloca vários trens ali, imensos. Internet, televisão, amigos, pessoas, várias, tá? Essas linhas têm sempre um destino, a morte. Pode ser a morte física, como no caso do meu pai, pode ser uma morte espiritual, pode ser a morte de um relacionamento importante para você, uma morte de um relacionamento familiar, o que seja. É fácil embarcar num desses trens, quando nós estamos estressados, cansados, chateados por alguma coisa. E quanto mais embarcamos nessas linhas prejudiciais, mais acostumados nos tornamos em optar por umas delas. Você entrou uma vez, tendência natural é você entrar de novo. Mas eu lhe digo uma coisa, não embarque em nenhum desses trens. Embarque no trem da vida. Embarque no trem que levará você diretamente à fortaleza de Deus. Ele pode e quer ser a nossa fortaleza, como vários salmos afirmam. Vamos ver um exemplo de um trem seguro para embarcarmos. E esse é um versículo para a gente decorar. E eu queria deixar depois uma lição para vocês, depois da gente ouvir a música. Versículo Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, esqueci de grifar o puro aqui, né? Tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém? Qual deve ser, então, a nossa fonte de informação, nossa fonte de alimentação do nosso cansaço? Está me dando cãibra no pé, incrível. Desculpa. Acho que eu estou muito de pé, né? Já dá para acabar logo. A palavra de Deus, amém? A Bíblia. Então, começar a decorar a palavra de Deus é um recurso muito potente. E esse versículo é um versículo que você pode decorar aqui, se você está tendo algum problema nessa área. Que tudo isso que inunde o seu coração, não aquelas outras coisas que de vez em quando vem à mente. E por que isso é importante? Porque Hebreus 4, e aí a gente termina aqui, né? Estamos terminando. Versículo 12 fala: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. O Rei está olhando. O Rei está olhando. Tudo está